Resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu vi lá as respostas, caixinha que eu coloquei, e eu queria ler aquele trecho bíblico em outra tradução que eu acho que vai ficar mais claro. Provérbios 24, do 30 ao 34. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Provérbios, ele é um livro que fala sobre sabedoria, que fala andei seria o sábio, seria a pessoa que tem juízo, a pessoa que aprende com os erros do tolo, que entende que aquilo que o tolo faz não vai dar em nada, só vai vir coisas piores sobre ele. O sábio, ele passou, vamos supor assim, pela porta de um tolo e viu que o quintal dele, né, as plantações de uva dele, estava cheio de erva daninha. E o sábio sabe, né, que a erva daninha, que essa destruição, ela vem aos poucos e você precisa tirar assim que ela chega, porque senão ela toma conta. A gente vê o mal chegando, a gente busca de Deus essa sabedoria e a gente vai aos poucos retirando esse mal, porque quando ele toma conta, aí de fato é mais difícil de você vencer. Mas nesse caso aqui fala sobre a preguiça. Então fala sobre o trabalho mesmo que a gente precisa fazer diariamente na nossa vida. Seja o trabalho do cuidado mesmo, braçal, que a gente tem que ter com a gente, com o nosso corpo, com a nossa casa, no nosso trabalho, ou seja, o trabalho que a gente tem que fazer na nossa casa, o trabalho espiritual. O que a Prisca, né, colocou lá no perfil dela, que caiu como uma luva pra mim. Eu tenho muita facilidade pra fazer as coisas, pra pegar tarefas, pra aprender coisas novas. Eu faço as coisas, quando eu pego pra fazer, eu vou fazer aquilo ali rápido. Então, muitas vezes na minha vida, desde nova, desde os estudos mesmo, eu vou empurrando as coisas com a barriga, porque eu sei que eu vou dar conta de fazer. Só que isso é um trabalho de tolo. Quantas coisas que Deus já poderia ter colocado nas minhas mãos para eu poder fazer, só que eu tô com aquele primeiro trabalho ainda que Deus me pediu para fazer, ou aquelas coisas que eu poderia conquistar. Então, Deus me dá, enfim, né, algo material mesmo, mas eu não cuido daquilo com afinco que eu deveria. E eu levo isso para as coisas de casa, por exemplo, pelo desapego pelas coisas materiais, né? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei fora, fiz faculdade desde que eu me casei, tive essa rotina mais fora do lar. Então, eu falava assim, lavar, ficar esfregando pano de prato, ficar clareando o pano de prato, ficar cuidando de roupa, lavando separado, pra quê? É tudo bem material, eu não tenho tempo pra isso, eu preciso focar em outras coisas. Mas tudo que vem às nossas mãos, tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. Então, nós precisamos ser mordomos disso tudo, cuidando com amor, com cuidado. Talvez eu não vou ter tanto tempo de clarear um pano de prato, mas o mínimo eu preciso fazer. Afinal de contas, é algo meu, é algo que eu preciso cuidar, porque foi Deus que me deu, desde as pequenas até as grandes coisas. Gente, vocês não sabem o tanto que eu estou me esforçando para fazer esses stories, porque eu tô com o Cake aqui e com a Lívia. Já derrubaram o celular. Ai, Jesus, o Cake já me deu uma lambida, tá ali agora, ó, sem vergonha, comendo o dinossauro da Lívia. Devolve aqui, Cake. Devolve. Devolve. Ai, meu Deus, vai rasgar o dinossauro. Solta. Cake. Então, pausa, né? E quando eu falo dessa preguiça, gente, é em relação a várias coisas. Por exemplo, eu cheguei em casa, a casa está bagunçada. Hoje é domingo. Mas se eu me dedicar 1h30 para organizar a casa, pois eu vou ter tempo para de fato desfrutar disso e descansar. A minha primeira escolha seria descansar. Com várias justificativas. Hoje é domingo, eu já arrumei isso aqui tudo ontem, todo dia vai ter a mesma bagunça e tal. Mas o descanso mesmo, ele vem quando você, de fato, já terminou de fazer todas as suas tarefas. E 1 hora a mais fazendo essas tarefas não vai me custar. E o meu descanso não vai ser 100% proveitoso, porque eu sei que eu tenho coisas para fazer. Vocês entendem como que essa preguiça, ela de fato, ela traz prejuízos pro tolo? Só para concluir, o sábio fala, durma um pouco mais, cruze os braços e descanse um pouco mais. Só mais um pouquinho, vou assistir aqui só mais um pouquinho. Eu vou ficar deitada aqui à toa só mais um pouquinho. Depois eu resolvo isso, depois, quando eu tiver com isso, eu faço aqui. Todas essas desculpas que o tolo dá, fala assim, ó, mas enquanto você estiver dormindo, ou seja, né, enquanto você estiver aí de olhos fechados ou fingindo ignorância em relação àquilo que você de fato deveria estar fazendo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Pobreza, gente, não é só financeira, é em todas as áreas. Vida sentimental, vida com Deus, material mesmo. A pobreza, ela vem sobre todas as áreas da nossa vida. Então, por isso é que é importante a gente ter sabedoria. Já estava pensando sobre isso há um tempo, e essa palavra, ela veio como uma luva. Existe uma preguiça, que é essa que eu estou falando,
que talvez esteja ligada um pouco ao meu perfil de procrastinação, enfim, mas que pontos negativos a gente precisa estar sempre se desenvolvendo, mesmo que seja do seu perfil, você pode ter aquilo em você, mas você pode melhorar. Isso não tem nada a ver com a depressão, tá? No tempo que eu estive em depressão, de fato, essa dificuldade em fazer as coisas era muito maior. Era patológico, né, gente? É uma doença. E eu senti, às vezes, não só uma dificuldade para fazer, uma escolha que eu estava tendo de não fazer naquele momento. Eu não sei explicar com palavras, sabe? Só quem viveu, assim, só quem vive a depressão entende como que você quer realizar as coisas, você quer fazer as coisas, mas a doença de fato te trava. Ela te trava e às vezes fisicamente você sente como se houvesse uma pressão mesmo, te dificultando, te impedindo de iniciar aquelas coisas que você gostaria de fazer. E a depressão, gente, ela não é só um estado de espírito. A depressão, ela é fisiológica também. O tratamento da depressão, no meu caso, eu estava com déficit de vitaminas, precisava fazer uma atividade física para liberar hormônios, né, responsáveis pelo bem-estar, pela alegria. Eu precisava realmente colocar para fora muitas coisas num tratamento terapêutico, psicológico, e eu precisei usar a medicação da psiquiatria também. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de um perfil que já é meu, de empurrar as coisas com a barriga e de ter essa tendência à preguiça mesmo. E que eu quero consertar